Pronto. Boa tarde, gente, mais uma vez. Vamos aqui para a nossa segunda aula. Vamos aqui para a nossa segunda aula de obrigações. Como eu tinha prometido na última aula, hoje a gente vai começar com a aula em alemão. E a gente vai falar de dois termos em alemão que são importantes. A gente vai trabalhar um pouquinho eles mais à frente, mas eu vou tentar já dar uma explicada para vocês. Eu vou colar aqui no chat, só para não ter que ficar soletrando os termos. Aliás, eu vou ter que soletrar agora que eu lembrei, porque o vídeo vai para o YouTube. Mas, enfim, é o should e o Haftung. O should é S-C-H-U-L-D e Haftung, H-A-F-T-U-N-G. Eu não sei alemão, provavelmente não se pronuncia assim, mas é só para vocês terem uma ideia. Gente, essas expressões, elas são importantes para a gente pelo seguinte: elas vão dar sentidos ao que a gente chama de direito das obrigações. Coloquem aí no caderno de vocês que o should é o débito. Faz um tracinho. Should, tracinho, débito. Haftung, tracinho, responsabilidade. Lembrem-se, eu não quero que vocês saibam nada só por saber. Então, para que a gente tem que saber que should é débito e Haftung é responsabilidade? Geralmente, pessoal, no direito das obrigações, o devedor tem os dois sentidos, tá? Tem o should e o Haftung, tem o débito e a responsabilidade. Pensa, numa relação obrigacional, uma pessoa tem para outra a responsabilidade de cumprir com aquela obrigação e ela tem um débito, ela precisa fazê-lo, ela está em débito para com o outro, ok? Então, geralmente, o devedor tem o should e o Haftung, beleza? Mas, e é aqui que isso aqui que vocês precisam guardar, pode acontecer que o devedor tenha o débito, quem está devendo sou eu fiz o aluguel, mas quem está devendo sou eu. Só que eu pedi para o meu tio ser o meu fiador. Então, quem tem a responsabilidade, quem tem o Haftung, nesse caso, é o fiador, é o meu tio. Estou explicando isso para vocês entenderem que a gente pode, às vezes, dividir essas atribuições que as obrigações dão para a gente. Por isso que a gente precisa saber a diferença entre débito e responsabilidade, should e Haftung. É completamente pacífico o uso desses termos, tá? É uma coisa que todo mundo usa como se estivesse dando bom dia, boa tarde, boa noite em português. A gente vai trabalhar essas expressões um pouco mais para frente. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma crítica ao uso dessas expressões estrangeiras, tá? Em outras línguas e tal. Uma coisa que eu comentei por alto com vocês é que hoje a gente vive um momento de constitucionalização do direito civil. Falei isso na última aula, da patrimonialização, da virada de Copérnico, etc. E eu acredito que hoje nós estamos vivendo uma terceira onda de... E aí, gente, quando eu falo de onda, eu estou falando de forma de entender o direito, tá? É uma ideia mais ampla ainda do que a nossa matéria. Mas vocês vão entender por que eu estou falando disso. Que é uma onda de interpretação do direito que quer entender o direito a partir da nossa própria perspectiva latino-americana, do Sul. É um pensamento chamado de pensamento decolonial. Tá? Tem vários tipos, estudos críticos legais, que é a escola norte-americana, ou epistemologia do Sul, pensamento decolonial. O que seriam essas coisas? Para que isso serve para a nossa matéria aqui? Saindo dessa ideia da teoria, para que isso serve para a nossa matéria? Seria uma tentativa
de entender os nossos institutos a partir da nossa própria realidade. Então, eu preciso trazer para vocês Schuld, Haftung, para entender que uma coisa é débito e outra coisa é responsabilidade. Eu estou fazendo isso porque vocês serão cobrados disso. A doutrina trabalha com isso, a jurisprudência trabalha com isso. Então, por isso é importante. Mas eu estou apresentando também aqui a crítica do porquê que a gente precisa necessariamente importar um conceito da Alemanha ou, sei lá, da França, da Europa, a maioria das vezes, para entender uma relação que o Brasil já adotou, já tem seus próprios entendimentos, um monte de gente pensando sobre o assunto. Então, existe uma corrente teórica, que é a teoria decolonial, que faz esse tipo de questionamento. Então, estou só comentando aqui com vocês para vocês saberem que ela existe e que tem muita gente na academia hoje. Eu entendo que esse é o momento acadêmico que a gente está vivendo para todas as áreas do conhecimento, inclusive para o direito civil. Tá bom? Mas vamos continuar aqui. Então, fazendo uma recapitulação, passei uma visão geral para vocês, né, com os conceitos do que seriam as obrigações, o direito das obrigações. Falei da obrigação como um processo. Apresentei aqui para vocês a diferença entre o Schuld e o Haftung. Nós vamos falar de mais duas coisas antes de entrar na estrutura das relações obrigacionais. Primeiro, quer dizer, ou o nosso quarto tópico, né, são as obrigações propter rem. O que seriam obrigações propter rem? Vou colar aqui. Essa é a vantagem da gente estar no online. Eu não preciso escrever no quadro, eu só pego e boto aqui para vocês no chat. Obrigações propter rem. Propter rem, própria da coisa. Ou, conforme muita gente diz, que anda com a coisa. Rem, guardem que rem é coisa, né? Gente, obrigações propter rem tem vários nomes. São chamadas de simbióticas, mistas ou híbridas. Eu estou falando os nomes para vocês, gente, mas isso é menos importante, tá? Esses três nomes são menos importantes do que o propter rem. Se você precisar fazer força para alguma coisa, grava o propter rem, até porque vocês vão usar em todos os direitos civis as obrigações propter rem, que andam com a coisa, próprias da coisa. Por que elas são chamadas de simbióticas, mistas ou híbridas? Porque elas têm características tanto de direito real como de direito pessoal. Lembrem, as obrigações, via de regra, na nossa matéria, serão obrigações de características de direito pessoal. Então, essa é uma obrigação mista, né? Uma obrigação híbrida, porque ela vai ter as duas características. Ela é real e pessoal. Ela adere a uma coisa e acompanha a coisa. Gente, coisa, eu estou falando coisa mesmo. Um celular, uma casa, um objeto, tá? Coloquem aí na cabeça de vocês que, geralmente, quando as pessoas falam de direito real, sei lá, obrigações reais, a gente está se referindo a coisa, objeto, coisa física, tá? Isso ajuda vocês a entender um pouco e sair dessa generalidade que é a matéria. Professor, poderia definir como patrimônio esse direito real? Não, é mais complexo que patrimônio. Mas eu só quero que vocês guardem a coisa. Felipe, eu peço até desculpas, eu não vou te responder a sua pergunta pelo seguinte: se eu começar a entrar em muitas definições do que é direitos reais, a gente vai pular para Civil 5. Então, a única coisa que eu quero que vocês guardem é isso, é que
quando a gente está falando de obrigações reais ou de direitos reais, está falando de coisas. E aí, que coisas? Coisas imateriais servem? Não, coisas imateriais não servem. Tem até umas exceções de coisas imateriais, mas é uma coisa ultra mega específica, tá? Então, guardem, quando a gente está falando de direito das coisas, está falando de coisas materiais, coisas físicas. Um carro, uma casa, ou um celular, tá? Propriedade é um tipo de direito real. Tem outros. Nada. Bom, então, guardem essa obrigação próprio terreno. A gente vai usar um pouco ela aqui, mas vocês vão usar mais ela em contratos e muito ela em direitos reais. Por fim, pessoal, a última coisa que ainda está dentro da nossa matéria, mas está um pouco distante, mas é importante falar. O que se entende por obrigação com eficácia real? Olha a palavra aí que eu falei para vocês. Uma obrigação com eficácia real. Essa é uma obrigação que, se for levada a registro, passa a ter eficácia erga omnes. Vou explicar para vocês. A gente estabelece uma obrigação e a gente quer que essa obrigação não seja só interpartes. Lembra da última aula? A obrigação entre as pessoas? A gente quer que essa eficácia ela seja para todo mundo, contra todo mundo. Ela seja erga omnes. Como é que você faz isso? Você leva ao registro. E aí, registrando, onde? Num cartório, por exemplo, ela passa a ter essa eficácia real. Vou dar um exemplo para vocês, o exemplo mais clássico, tá? Locação, pessoal. Locação, a princípio, é uma obrigação interparte. Você vai lá, faz o seu contrato de locação, a locação está valendo entre as duas pessoas, perfeito? Locador e locatário. Em geral, as obrigações só geram efeito entre as próprias partes. Agora, e se o dono do imóvel resolve vender para uma outra pessoa aquele imóvel, mesmo estando alugado? Gente, como a obrigação só gera efeito entre as partes, vamos lá. Felipe, você que falou agora, posso te usar de exemplo? Pode. Beleza. Então, eu aluguei para o Felipe um apartamento. Aí, fiz lá o aluguel, o Felipe está morando lá felizão. E aí, me aparece o Jorge, me vira e fala, não, eu quero comprar esse apartamento aí. Aí eu falo para o Jorge, tudo bem, me dá aqui 100 mil, compra e você pega o apartamento. O Jorge compra o apartamento, vai se mudar para lá, tá com a chave, abre enquanto o Felipe. E aí vira o Felipe e fala, mete o pé, irmão. Perdeu aqui o apartamento, tá aqui o contrato de locação, tá aqui o contrato de compra e venda, agora ele é meu, eu não quero mais que você fique aqui, então vai embora. É possível fazer isso? Você pode denunciar o contrato? Você pode acabar com esse contrato? Pode. Você pode virar para o Felipe e falar, Felipe, você tem 90 dias, que é o prazo que a lei estipula, para sair do apartamento, porque agora esse apartamento é meu e eu quero o apartamento. Tá, mas e o contrato, a obrigação que eu adquiri com o Felipe? Bom, nesse caso, a obrigação é entre nós dois. O Felipe não pode fazer nada contra o Jorge, que foi quem comprou. Entenderam? Só que a gente quer resolver essa situação. Felipe, sabendo, bom estudante de direito civil, está preocupado com o aluguel dele e não quer correr o risco de ser despejado em 3 meses. Então, o que ele pode fazer para resolver? Pega o contrato de locação, vai no registro de imóveis e registra que tem um contrato de locação no registro de imóveis. Ele vai ficar registrado na matrícula do imóvel. Por que isso protege ele? Pensa comigo, gente. Se eu faço um acordo com o Felipe, qualquer que seja, vocês vão saber qual é o acordo que eu fiz com ele? Não vão. O acordo é entre nós dois. Então, eu não posso cobrar de vocês que vocês saibam isso. Eu não posso cobrar do Jorge que comprou a casa que ele saiba que eu tenho um contrato de locação com o Felipe. Claro,
Aqui tem boa-fé, a gente não estaria sendo ético, os deveres anexos do contrato que eu falei na última aula e tal. Beleza, isso também influencia aqui. Mas o contrato ele vale entre nós dois, ele é interpartes. Para ele valer para todo mundo, para ele ser erga omnes, a gente precisa ter um registro em que qualquer pessoa do universo possa ir lá e ver se aquilo ali é de verdade, está acontecendo ou não. Por isso, o registro gera a eficácia real, erga omnes. E por isso ela protege muito mais essa relação jurídica. Desculpa se eu falei rápido, vocês entenderam o que eu falei? Bom, Professor, então quando você compra um apartamento, isso sai do direito das obrigações, né? Porque é um direito... É porque, assim, locação não é interpartes? Locação geralmente é interpartes, sim. Então, mas se você compra, é erga omnes. Não. E aí... Olha só, ainda estamos falando de obrigações, mas os efeitos das obrigações são diferentes. A gente está falando entre quem esses efeitos vão funcionar. É para todo mundo ou é interparte? Não é que ele saia da matéria, ainda é uma obrigação, entendeu? A questão é o efeito dessa obrigação. Entendeu? Contra quem ela vale. Mas a gente ainda está falando de obrigação. Só que é uma obrigação com a eficácia, ou seja, com o efeito real. Ainda é uma obrigação entre eu e o Felipe. Eu e o Felipe. Mas é uma obrigação entre eu e o Felipe que agora todo mundo tem que respeitar. Por isso que eu estou dizendo, inclusive, que ela é uma obrigação diferenciada, que ela é uma obrigação com eficácia real, mas ainda é uma obrigação. Beleza? Entendi, obrigada. Nada. Professor, desculpa. Pode ir, Felipe, pode ir lá. Por via de curiosidade, quando uma pessoa ela faz o registro, por exemplo, de um aluguel e o apartamento é vendido, o que acontece com esse contrato? O que acontece com as obrigações do contrato? Bom, acontece muita coisa. A gente vai ter uma briga enorme aí. A pessoa podia... Quanto tempo era o contrato de locação? Dependendo do tempo do contrato de locação, eu vou te responder essa mesma pergunta de forma diferente, porque a lei do inquilinato, a lei de locação, ela estabelece prazos... cara, eu não vou me lembrar agora de cabeça, mas vamos dizer, 2 anos e meio funciona de uma maneira, mais 2 anos e meio funciona de outra. Prazo indeterminado, você também pode fazer uma locação por prazo indeterminado. Funciona de uma terceira maneira, e aí, conforme o caso concreto, a gente vai fazer uma análise diferente. A gente tem denúncia vazia e denúncia cheia, por exemplo, do contrato. Denúncia vazia eu vendi a casa, o Felipe sai e eu quero que pro Jorge, o Jorge quer que o Felipe saia. Beleza. Não tem o registro. Você é obrigado a sair? Mas se você fez uma benfeitoria no prédio, no apartamento, por exemplo, você pode manter o espaço até que o Jorge pague pela sua benfeitoria. Então, você fez uma obra, reformou um banheiro. O Jorge, ele vai ser obrigado, para te tirar do apartamento, a reembolsar esse tipo de coisa, entendeu? Por isso que eu disse, aí a gente começa a entrar nas questões mais específicas da locação. Vocês vão ver isso em contratos em espécie. Jorge. Obrigado, professor. Então, a minha dúvida é de que maneira a gente consegue fazer um contrato que é interparte se tornar erga omnes? Apenas em registro público ou existem alguns outros métodos? Apenas em registro público. A única coisa que dá eficácia real é o registro público. E eu estou explicando isso para vocês. Pense no ponto de vista do legislador, gente. Sai do papel de aluno e tenta entender o que o cara quis fazer na hora que ele criou essa lei. Para você poder cobrar de todo mundo, é preciso ter publicidade. É preciso que você possa ir num cartório, pegar uma certidão, olhar para a certidão e falar, realmente, tem um inquilino aqui, tem um aluguel aqui. Entendeu? Só que, se não for público, não dá para você cobrar isso de todo mundo. Entendeu? A ideia é essa. Então, a única forma de você ter eficácia real, ou seja, erga omnes contra todo mundo, é se o registro for feito em um cartório público. É a publicidade que vai te dar a possibilidade disso. Beleza, obrigado. Nada.
Vamos seguir, pessoal. Estrutura e requisitos da relação obrigacional. Requisitos. Vou começar pelos requisitos. Bom, pessoal, aqui a gente vai entrar numa nomenclatura de doutrina. Nós temos 3 requisitos que são colocados tradicionalmente pela doutrina, tá? Um requisito imaterial. O que seria esse requisito imaterial? Seria o próprio vínculo entre um credor e um devedor. Lembrando, gente, como a gente já está discutindo aqui na nossa aula, que é um vínculo pessoal, não é um vínculo real. Segundo requisito, subjetivo. É um requisito subjetivo. Por quê, pessoal? Porque os sujeitos têm que ser determinados ou determináveis. E o terceiro requisito, pessoal, é objetivo. Que é talvez o mais importante, que é a prestação em si. Você tem que saber qual é a prestação que você vai fazer, né? Então, voltando aqui. Quais são os requisitos fundamentais para essa relação? Imaterial. É o vínculo. A gente tem que ter um vínculo entre credor e devedor. Segundo, quando a gente... outra coisa, gente, eu sempre falo isso para os alunos, ainda mais vocês que estão no início da faculdade. Subjetivo e objetivo. Pensa, subjetivo geralmente está ligado a sujeito. Objetivo geralmente está ligado a objeto. Objetivo, objeto, subjetivo, sujeito, tá? Então, o segundo vínculo você precisa... O segundo vínculo, não. O segundo requisito você precisa saber quem é a pessoa ou poder determinar a pessoa. Você não pode estabelecer uma obrigação com o além. É um caso, inclusive, eu falei disso, mas é até um bom caso. Eu não sei se vocês ouviram falar e tal, mas eu estou ajudando a organizar o pessoal lá da Liga de Direito Civil, né, para participar de uma competição de direito civil, uma parada bem legal, que tem funcionado. E um dos casos que caíram na última competição de direito civil era um caso da obrigação com o além, que uma pessoa fez um contrato dizendo que o além, Deus, ia ajudar a curar uma doença da pessoa. E aí a outra parte fez o pagamento, a doença não se curou e ela foi cobrar de quem tinha prometido isso. E aí a pessoa disse, não, mas não fui eu não prometi que eu ia fazer. Eu prometi que quem ia fazer era Deus. Se Deus não fez, sinto muito. E é um caso sério, é um caso polêmico, foi parar no STJ, salvo engano, é um caso famoso, tem uns 5, 6 anos, é muito interessante. Uma das discussões do caso é essa. Você pode estabelecer uma obrigação com além, porque aqui essa questão é muito clara. Existe um sujeito determinado nessa obrigação? Então, claro que não existe, né? Então, essa é uma das razões pela qual a pessoa foi obrigada a indenizar e tal, mas foi um caso polêmico. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que a gente imagina. Vamos avançar, pessoal. Fontes da obrigação. Pessoal, fonte da obrigação é um fato jurídico que dá origem à obrigação. Voltei. Fonte da obrigação é um fato jurídico que dá origem. Lembra, gente, quando eu falo fato jurídico, não é algo aleatório, né?
tem só um fato, que é uma coisa que acontece no mundo real, e um fato jurídico, que é um fato relevante para o mundo do direito, tá? Então, é um fato que constitui a relação obrigacional. A fonte é o que cria a relação obrigacional. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas teorias, classificações das obrigações. A teoria da obrigação, que dá essa classificação clássica, a primeira que teve no universo, vem lá do direito romano. É chamada de classificação de Gaio, com G, Gaio. É interessante, não que a gente use ela, tá, gente? Mas é interessante para a gente botar em perspectiva. Para ele, a gente teria 4 fontes de obrigações, tá? A primeira seria o contrato. A segunda, o quasi-contrato. A terceira, o delito. E quarta, o quasi-delito. Bom, isso aí é muito fácil, obviamente vocês já entenderam tudo, então eu vou seguir adiante. Brincadeira. Vamos lá. Contrato. Contrato é um acordo bilateral de vontade. Então, é essa a ideia. São 2 pessoas que estão Ih, gente, desculpa, eu esqueci o chat. Agora que eu tô vendo. Mas acho que vocês fizeram essas perguntas já aqui, né? Bom, se tiver faltando alguma coisa, vocês podem... Professor? Oi. Oi, desculpa. É porque travou aqui o microfone na hora que você falou. Qual é o nome do direito romano? Gaio, com G. Ô, professor, boa tarde. Eu cheguei um pouco atrasado porque eu não consegui achar o senhor pelo meu Gmail, tá? Portador de visão monocular. Sem problema. Eu consegui entrar pelo zap da turma, tá? Sem problema nenhum. Vamos lá. Então, pessoal, primeiro é o contrato, que é um acordo bilateral de vontade. O segundo, que é o interessante, é o quasi-contrato. O que é um quasi-contrato, pessoal? Elas seriam uma figura negocial. Negocial no sentido de negócio, sei lá, de conversa. Ela não nasce de um acordo bilateral. Por exemplo, uma promessa de recompensa. Ela cria uma obrigação, mas a promessa não chega a ser um contrato. Por quê, gente? Porque não nasce do acordo bilateral de vontade. Não tem 2 pessoas que estão virando e falando vamos fazer isso assim, assim, assado. Então, para o Gaio, é uma fonte de obrigação, mas não chega a ser um contrato. Terceiro, delito. Esse caso, gente, do terceiro é o delito doloso. Por exemplo, eu intencionalmente lanço meu carro contra o seu, bato no seu carro, e daí nasceria a obrigação de indenizar. Professor,
Oi. Boa tarde. Perdão, eu não entendi muito bem o quase contrato. Tipo, na promessa de recompensa, você disse que a promessa não chega a ser uma obrigação, um contrato em si, mas quando, sei lá, se eu perco meu cachorro, e aí eu digo que se você achar o meu cachorro, eu vou te dar R$1.000. Você vai achar o meu cachorro, eu vou te dar R$1.000. Isso não é tipo um acordo, assim? Bom, Beatriz, né? Uhum. Bom, primeiro, eu sinto muito pelo seu cachorro. Segundo, você não pode se esquecer, brincadeira, tá? Mas você não pode se esquecer que a gente está olhando uma classificação do direito romano. A nossa classificação atual não concorda com isso. Essa era a forma como o Gaio, no direito romano, entendia, e não existe quase contrato. Isso é invenção dele lá da época do direito romano, tá? Mas fica tranquilo. Eu já vou avançar aqui para o seguinte, mas para ele a promessa de recompensa não era um contrato, era um quase contrato, e a diferenciação que ele fazia é que não existia um acordo bilateral, não tinham duas pessoas que necessariamente vinham e falavam, se você achar o meu cachorro, eu te dou o dinheiro. Aí eu falava, então tá, eu vou procurar o seu cachorro, você vai me dar o dinheiro. Como não tinha o aceite por essa outra parte, para ele, isso seria quase um contrato, mas não estaria configurado o contrato somente por conta disso. Porque na origem não teria o aceite de ambas as partes. Na origem, na criação da obrigação, do contrato, no caso. Vamos seguir. Então, o delito era esse delito doloso e o quase delito é o ilícito culposo. Então, ele faz aí uma diferença entre dolo e culpa para tentar entender isso. A doutrina moderna, e aí vamos para a classificação moderna, não adota, 90% das vezes, essa sistematização. Qual é a sistematização que a doutrina adota? Primeiro, atos negociais. Vou colar aqui no chat para vocês, para facilitar. Contrato, negócio jurídico bilateral, testamento. Negócio jurídico unilateral, promessa de recompensa, ato unilateral, declaração unilateral de vontade, atos unilaterais. Então, comentando aqui com a Beatriz, para a nossa classificação moderna, essa diferenciação feita pelo Gaio cai por terra. Segundo, atos não negociais. São atos jurídicos em sentido estrito. Então, o fato material da vizinhança é um ato não negocial que pode criar obrigação para os vizinhos. Direito de vizinhança, gente, você não negocia com o vizinho, você simplesmente tem que respeitar. Terceiro, pessoal, atos ilícitos, que a doutrina divide em dois: abuso de direito e enriquecimento ilícito. Nesses casos, o que une essa classificação? A fonte, ela cria a relação obrigacional. Nós estamos discutindo fontes aqui. Vamos agora, pessoal, à classificação do Tartucci.
Para o Tartucci, nós temos 6 classificações de onde surgiriam as obrigações. Primeiro é a lei. A lei seria a fonte primária ou imediata de todas as obrigações. Alguns doutrinadores discordam que a lei sozinha seja uma fonte de obrigações, tá? Prevalece, no entanto, que a lei é, ao menos, de forma mediata, sempre fonte de obrigações. Gente, qual a diferença entre mediata e imediata? Imediata, inclusive, para o Tartucci, também seria uma fonte de obrigação. Por exemplo, uma obrigação de prestar alimentos que o pai possui para o filho. A mediata, ela teria um meio. A imediata seria instantânea. Para a nossa classificação aqui, isso é menos importante. O que eu gostaria que vocês guardassem é essa discussão. O que eu gostaria que vocês guardassem é essa discussão quanto à lei ser uma fonte ou não de obrigações, tá? Segundo, pessoal, segunda classificação do Tartucci aqui, ele coloca atos unilaterais. Atos unilaterais, aí ele vai explicar, né, o que seriam. Declarações universais, declarações unilaterais de vontade. O que é interessante é que o Tartucci ele não faz essa distinção, nesse caso aqui, de atos ilícitos. Então, ele vai botar os atos ilícitos aqui dentro dos atos unilaterais. Ele diz que os atos unilaterais seriam declarações unilaterais de vontade, beleza? E os exemplos: promessa de recompensa, gestão de negócios, pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Então, ele traz para cá o enriquecimento sem causa. Terceiro, ele fala dos contratos. Esse aqui é o mais claro, pessoal. Declaração bilateral de vontade. Todas as classificações veem o contrato como a principal fonte do direito das obrigações, tá? Bom, próximo. Abuso de direito. Nesse caso, para o Tartucci, gera o dever de indenizar por conta do artigo 186 e 187 do Código Civil. Não sei se vocês estudam com código, mas se não estudam, deveriam, porque faz muita diferença. E na hora da prova é o que você tem para usar geralmente na sua prática jurídica, é também o que você vai costumar usar. Então, estou falando isso pelo seguinte: se você tem um código, grifa, coloca um adesivo, estrelinhas, todas as marcações possíveis em volta do artigo 186 e 187.
Porque esses artigos você vai usar do início ao fim da sua faculdade, inclusive em outras matérias como processo civil, tá? Para terminar a classificação, nós temos atos lícitos e depois títulos de crédito. Atos lícitos também podem gerar o dever de indenizar. Por exemplo, o uso anormal do direito de vizinhança. Então, você está fazendo uma coisa que a princípio é lícita, mas usou de maneira exagerada, vamos dizer assim, para falar de uma forma mais simples. Você pode criar o dever de indenizar por conta disso. Pode ouvir música na sua casa? Pode. Mas pode ouvir com um amplificador na sua janela virado para o vizinho? Aí talvez seja meio complicado, né? Por fim, título de crédito. Para o Tartucci, título de crédito traz por si só uma relação obrigacional de natureza privada. Que na maioria das vezes, gente, nem é regida pelo Código Civil, tá? Tanto que a própria matéria de títulos de crédito hoje nem fica mais no Departamento Civil. Está ligada a falimentar, direito empresarial, etc. Beleza. Então, essas são as classificações das obrigações. É uma parte mais teóricazinha, chatinha, mas vamos avançar que a matéria vai dar uma melhorada. Tem ainda uma coisa para comentar com vocês. Lembram que eu falei do elemento imaterial, que é o vínculo? Tem também duas teorias sobre como funciona esse elemento imaterial. São duas teorias que vocês conhecem profundamente, porque quase toda teoria do direito, quase qualquer conceito do direito tem essas benditas duas teorias, que é a teoria monista e a teoria dualista. São os nossos melhores amigos. Então, a teoria monista ou unitária é a teoria que fala que só tem um vínculo entre credor e devedor. Esse vínculo é composto da relação de crédito e débito. A responsabilidade civil, nesse caso, é tratado como uma sombra da obrigação. Não faz parte dela, é uma sombra, ela está ali por debaixo. Ela seria a consequência, no caso, somente do descumprimento. Bom, gente, essa teoria caiu em desuso. A teoria que a gente adota hoje é a teoria
binária ou dualista. Ela é a teoria que fala do duplo vínculo. Qual é o duplo vínculo? Os nossos amigos alemães, o Schuld e o Haftung. O Schuld, o dever jurídico, e o Haftung, a responsabilidade civil. Gente, essa teoria foi desenvolvida na Alemanha por um cara chamado Brinz, B-R-I-N-Z, e coloca que o dever jurídico é o dever que o comprador, é o dever que o devedor, dever jurídico é o dever que o devedor tem de espontaneamente cumprir o objeto imediato da obrigação. Dever jurídico é o dever que o devedor tem de espontaneamente, por própria vontade, cumprir o objeto imediato da obrigação. Seria dar, fazer ou não fazer. Professor, isso são teorias de como funciona o requisito imaterial? A gente está falando do vínculo, né? Da onde vem esse vínculo? Uma teoria diz que esse vínculo só é feita através da relação de débito e crédito. A outra teoria diz que tem mais uma coisa além do débito e crédito. Ele faz essa separação, trazendo a responsabilidade civil. Então, sim, nós estamos falando do elemento imaterial da obrigação. Nós estamos falando do vínculo somente. Como funciona esse vínculo? O que é esse vínculo? Como é que esse vínculo se adapta à prática? Então, pessoal, continuando aqui o nosso conceito. Obrigação de dar, fazer ou não fazer. Se você não cumprir o dever jurídico, nesse caso, surge a responsabilidade civil. A responsabilidade civil não está à parte da relação. Ela não é uma sombra. Ela integra o próprio conceito da obrigação. É o tal do Haftung. A responsabilidade civil não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de ir a juízo para atentar contra a violação do dever jurídico que tinha sido colocado. Professor, você pode repetir, por favor, o que seria responsabilidade civil? Claro. A responsabilidade civil é uma consequência jurídica e patrimonial do descumprimento do dever jurídico. Tá? Então, ela não é nada mais, nada menos do que a possibilidade de se exercer uma pretensão em juízo. Qual é essa pretensão? Ora, se você tinha uma obrigação, se a obrigação não foi cumprida, eu quero que a pessoa seja responsabilizada por isso. Nada mais, nada menos que a possibilidade de se exercer uma pretensão em juízo para resolver esse dever jurídico que foi violado. Qual o dever jurídico? Obrigação de dar, de fazer, de não fazer.
Obrigada. Nada. Bom, vamos trabalhar aqui os outros dois elementos, o subjetivo e o objetivo. E aí, quando a gente terminar o objetivo, acho que a gente encerra a nossa aula para não ficar muito grande. Vamos lá. Elemento subjetivo, pessoal. Lembrem o que eu falei? Os sujeitos da obrigação devem ser determinados ou, ao menos, determináveis. A indeterminabilidade, olha que palavra bonita. Indeterminabilidade. Se eu falar 3 vezes, eu erro. Ela é sempre relativa ou temporária. Por quê, gente? É o que eu falei ali da hipótese de Deus. Você precisa saber quem é a pessoa que está do outro lado da relação obrigacional. Professor, pode repetir, por favor, essa última parte? Você quer que eu fale de Deus com você? Amém? Estou dizendo que a indeterminabilidade, consegui, subjetiva, é sempre relativa ou temporária. Porque a gente precisa saber quem está do outro lado da relação obrigacional. Até para poder cobrar da pessoa que ela cumpra a obrigação que ela assumiu. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês dessa indeterminabilidade relativa ao credor e ao devedor, só para vocês entenderem, tá? Então, primeiro, um exemplo de uma indeterminabilidade subjetiva, relativa, ativa. Nossa, é muita palavra. Eu vou colocar isso aqui no chat, gente. Senão vocês vão se enrolar também. Pronto. Indeterminabilidade subjetiva, relativa, ativa. Ou seja, quanto ao credor. Promessa de recompensa. Ou título ao portador. São 2 exemplos práticos de negócios jurídicos, tá? Uma promessa de recompensa e um título a portador. Até dialoga com a dúvida que a Beatriz tinha colocado. O devedor é certo, mas o credor é indeterminado temporariamente. Por quê? A gente não sabe quem é que vai conseguir achar o cachorro da Beatriz. Mesma coisa, se eu emitir o cheque ao portador, o credor é indeterminado, pelo menos temporariamente. Por quê? Porque o credor não está especificado. Quem é o credor é a pessoa que vai levar o cheque por esse período. Professor, boa tarde. Como eu me enrolei porque eu troquei de horário de serviço, as aulas vão continuar gravadas? Sim, pode ficar tranquilo. Eu gravo todas as aulas, subo todas as aulas no YouTube. Assim que acabar a aula, eu mando para vocês pelo Siga, tá? Muito obrigado, professor. Desculpa o incômodo. Nada, de forma alguma. Gente, vocês entenderam o título ao portador que eu falei? É como vocês ainda não estudaram esse título de crédito? Mais ou menos, Paula? Tá, vou tentar explicar de novo. Gente, pensa no cheque. Título de crédito, pensa num cheque. É a forma mais fácil de entender. Você pega o talão de cheque, assina e coloca R$1.000 ao portador. Quem é o portador? É a pessoa que está com o cheque na mão. O cheque é um papel. Aí a pessoa vai pegar esse cheque e vai dar para outra pessoa. Toma aqui um cheque de R$1.000. Quem é o credor? Quem é a pessoa que está com R$1.000? Quem é a pessoa que... A gente não sabe quem é, porque o cheque está circulando.
Entenderam? Por isso que a gente chama de título ao portador. Portador do quê? Pensa no cheque. Pode ser tem outros tipos de título, tá? Eu não sou especialista na matéria, mas tem outros tipos de título. Aval, não me lembro, vou ficar com medo aqui de falar alguma besteira. Mas tem outros tipos de título, o mais comum é o cheque. Pensa que você está com um cheque, deu um cheque de R$1.000 para alguém, o cheque não é nominal, não é um cheque para o Felipe, é um cheque para a pessoa que está com o cheque, e aí você não sabe quem é o credor, quem é a pessoa que tem esse dinheiro. Quem tem esse dinheiro é a pessoa que está andando com o cheque. Mas, vejam, isso é temporário, porque na hora que a pessoa chegar no banco para falar, eu quero meus R$1.000, aí a gente define quem é o credor desse dinheiro. Perfeito? Professor, um bilhete de loteria seria um título ao portador? Talvez, porque ainda assim você tem um alto grau de indecisão. Eu acho que seria, porque se a promessa de recompensa seria não seria um título ao portador, mas estaria aqui na indeterminabilidade subjetiva relativa ativa, que é o que a gente está falando. É muita palavra, gente. Eu acho que a gente pode considerar, sim, dentro dessa categoria. Não é um título ao portador, porque não é um título de crédito. E aí, aqui, quando a gente está falando disso, a gente está falando de títulos de crédito especificamente. Bom, eu não tenho uma resposta mais detalhada para te dar, não, tá? Fiquei até curioso. Não, tá bom, obrigado. Nada. Vamos lá. Seguindo. Promessa de recompensa é um exemplo de ato unilateral. Outro exemplo, tá? O exemplo clássico, perda de animal de estimação. Então, o credor é quem encontrar o animal e levar a pessoa. Ele é temporariamente indeterminado. Mas beleza, acho que isso aqui vocês já pegaram bem. Vamos ver a indeterminabilidade subjetiva, relativa, passiva. Então, agora é quanto ao devedor. Só tenho um exemplo para dar para vocês. Mesmo esse exemplo é mega controvertido, tá? Não mega controvertido, mas é um pouco controvertido. Obrigação de pagar taxa de condomínio. Gente, por que essa obrigação? Por que as pessoas dizem que a indeterminabilidade é subjetiva, relativa, passiva quanto ao devedor? Porque ela é uma obrigação propter rem. Vamos voltar para o nosso exemplo do início da aula do Felipe, que alugou lá o apartamento. Aluguei o apartamento para o Felipe, beleza. Aí o Felipe estava lá, deixou de pagar 2 meses de condomínio. Aí, sei lá, a Beatriz resolve fazer um aluguel. O Felipe foi embora, larga isso para lá, não quer morar mais lá. E aí a Beatriz entra como nova inquilina. A obrigação, ela anda com a coisa. Quem está morando lá? É o Felipe ou é a Beatriz? É a Beatriz. Então, se agora a coisa está na posse da Beatriz, quem é que tem que pagar? A própria Beatriz. É mais complexo que isso, porque nesse caso aqui a gente ainda tem a questão da propriedade. Eu, como proprietário, também não posso me imiscuir, não posso abandonar completamente sua obrigação, tá? Mas, só para vocês entenderem, um tipo de indeterminabilidade subjetiva relativa passiva. Obrigações que andam com a coisa. Vou dar um exemplo mais fácil. O IPTU. Quem é responsável por pagar o IPTU? Se você comprar uma casa que não está com o IPTU pago há sei lá quantos anos, você tem que pagar o IPTU. Você que comprou a casa vai ter que pagar o IPTU. Se você não combinou isso com o proprietário anterior, você é responsável, você assume o ônus de pagar o IPTU. Por quê, gente? Porque a obrigação é propter rem. A obrigação anda com a coisa. Se a coisa andou, a obrigação andou para quem ela foi. Entenderam? Então,
Bom, para terminar a nossa aula, até porque também fica muita informação, vamos falar agora do elemento objetivo da relação obrigacional. Está falando de relação de elemento objetivo, objeto. Gente, qual é o elemento objetivo da relação? É a coisa mais importante dela, é a prestação. A prestação, ela precisa ser lícita, possível e determinada, ou ao menos determinável. Lícita, possível e determinada ou determinável. Beleza, gente, mas o que é prestação? A prestação é o objeto direto da obrigação, ou imediato. A prestação é o objeto direto ou imediato da obrigação. O objeto mediato ou indireto é mediato, tá sem o i, mediato, de meio. Mediato ou indireto é o que a gente chama de bem da vida. Deem uns segundos aqui que eu vou explicar isso melhor para vocês. Vou dar o exemplo. Então, gente, contrato de compra e venda, qualquer compra e venda, comprar a bala Juquinha. O objeto direto da relação obrigacional vai ser essa prestação. Qual é a prestação, gente? A bala Juquinha. E o pagamento é o que a gente chama de objeto mediato. Essa atividade, ela pode ser, como eu já comentei com vocês, dar, fazer ou não fazer. Gente, só um segundo. Peraí, eu já volto. Exatamente, Gabriel. Desculpa, a Sheila tinha dito que não tinha entendido. Sheila, eu vou avançar e aí na próxima aula eu começo explicando isso melhor. Eu acho que a explicação ficou meio truncada mesmo de objeto mediato e imediato. Mas falta pouquinho e eu tô com medo de atravessar o horário da próxima aula, tá? Então, vou só terminar aqui. Eu prometo que na próxima aula a gente começa com isso. Em um contrato de compra e venda, quem é o credor? Porque você tem uma pessoa que está fazendo uma parte da obrigação, outra pessoa que está fazendo outra obrigação, né? Depende do recorte que a gente vai dar para essa relação jurídica. O vendedor é credor do preço e devedor da coisa. E o comprador é credor da coisa e devedor do preço. Entenderam? Os dois estão nas duas situações. A gente chama isso de relação complexa. Aí, gente, vamos a um extra aqui da nossa aula. A patrimonialidade. Opa,
Você pode repetir isso de o vendedor é credor do não sei o quê, preço? Claro, posso sim. Esse negócio. A pergunta que eu fiz é, em um contrato de compra e venda, quem é credor de quem? Depende da forma como você vai olhar a relação jurídica. Os dois são credores e os dois são devedores, tá? O vendedor é credor do preço e devedor da coisa. O comprador é o contrário. Ele é credor da coisa e devedor do preço. Obrigada, já foi. Nada. Gente, a patrimonialidade é uma característica obrigatória da obrigação? Patrimonialidade, vocês entendem, né? Estou falando de patrimônio. Gente, de uma forma geral, sim. Mas Pontes de Miranda, há muito tempo atrás, e Paulo Lobo, que é um autor mais recente, que eu gosto muito. Pontes de Miranda e Paulo Lobo apontam que, de uma forma excepcional, é possível ter uma obrigação sem valor econômico. Como, por exemplo, na hipótese em que o herdeiro assume o dever de enterrar o morto segundo a sua vontade, a vontade do morto. Então, como na hipótese em que o herdeiro assume o dever de enterrar o morto segundo a sua vontade. Gente, as partes na relação obrigacional são dinâmicas. Como eu disse para vocês, elas têm que atuar numa perspectiva ética. Elas têm o dever de cooperação. Isso é a função social da obrigação. Uma das figuras dessa função é o duty to mitigate the loss, né? Que é uma expressão norte-americana, que é o dever de mitigar a perda. Dever de mitigar. Mitigar, vocês entendem, gente? Diminuir, né? Melhorar a situação, a perda que a pessoa sofreu. Ele é um desdobramento da boa-fé objetiva. Gente, onde vocês vão achar a boa-fé objetiva? Não sei se vocês lembram, mas nessa aula ainda de hoje eu falei para vocês que tinha 2 artigos que, se vocês estudassem pelo código, vocês tinham que marcar, botar a estrelinha, fazer todas as marcações possíveis e imaginárias, porque vocês iam usar muito eles. São esses os artigos. Eu não vou repetir, porque eu espero que vocês tenham anotado. Mas são esses os artigos que falam de boa-fé, que vocês vão usar daqui em diante. Ele impõe, à luz da boa-fé, esse dever de cooperação. Por que isso é importante, gente? Pensa aí, batida de carro. O devedor, nesse caso, sai para ligar para o guincho. O credor vê uma chama começando no carro.
E aí, o que ele faz? Ele deixa de apagar a chama, deixa de apagar o fogo, para que o carro pegue fogo e ele ganhe um novo. Ele pode fazer isso? Pode. Mas ele violou um dever anexo. Ele não está agindo de boa fé. Qual é o dever anexo? Qual é o princípio parcelar de parcela, de pedaço da boa fé que ele não cumpriu? O dever de mitigar, de diminuir o dano. Ele viu que tinha um fogo, escolheu não apagar o fogo, escolheu não diminuir o dano para que ele ganhasse um carro novo. Ele deveria ir lá pegar o extintor e apagar. Nesse caso, o devedor, a pessoa que fez a batida, ela pode alegar que só vai pagar a batida. Vamos dizer, um conserto de R$1.000. Porque o credor não atuou para mitigar o dano, quando ele tinha oportunidade de fazê-lo. Professor, o mesmo caso existe para seguros, por exemplo? Se nesse caso o cara bateu num poste, aí pegou fogo, o seguro alegar que houve má fé por parte do cliente? Sim. Isso, Felipe, é o que eu falei para vocês. Gente, talvez essa seja a parte mais importante do direito civil. Vocês vão usar isso aqui para tudo. Boa-fé objetiva é uma coisa que você vai usar em toda a matéria de direito civil, do primeiro ao último semestre. Vocês vão usar boa-fé. Isso é muito importante. Hoje em dia está na moda, entre aspas. A gente usa isso para tudo, porque cria um leque de oportunidades, de argumentação para os juristas enorme. Não adianta cumprir a obrigação. Tem que cumprir bem, tem que ser leal, tem que ser ético, tem que agir em cooperação, tem que fazer com que o contrato, que a obrigação, chegue até a sua função social. Se a função social é uma aula, a aula tem que ser bem dada. Se a função social, se o interesse é pintar uma parede, não adianta pintar de qualquer jeito. E por aí vai. Então, lembrem sempre disso. Eu vou repetir isso várias vezes ao longo das nossas aulas, porque isso talvez seja a coisa mais importante para a gente. Bom, vou encerrar por aqui, até para não passar no horário da próxima turma.